Atenção, mamães, o Ministério da Saúde lançou um novo guia alimentar para crianças menores de 2 anos. O documento eu estava lendo ontem à tarde atentamente, porque tem que estudar também, né? Você vem aqui para falar, vai estudar, jornalista, estuda o que você está falando. O documento apresenta recomendações sobre alimentação que objetivam fazer com que crianças dessa faixa etária tenham uma alimentação saudável e adequada. Para mais detalhes, eu vou ter a honra em conversar aqui sobre guia alimentar, esse guia importante, a pediatra Ana Jovina Barreto Bispo. Doutora Ana Jovina já começa conversando conosco, eu fiquei impressionado, Bom estudo do Ministério da Saúde, às vezes eles acertam, doutora. Seja bem-vinda, bom dia. Bom dia, bom dia. Eu falava sobre esses 1000 primeiros dias de toda criança. Nos conta da importância fundamental desta primeira alimentação e qual é a mais correta, doutora Ana? Então, os primeiros 1000 dias, ele já começa na concepção. Corresponde ao período da gravidez e os 2 primeiros anos de vida. Então, é um período que qualquer alteração é crucial para o restinho da vida da criança. Então, é o período que programa a vida futura da criança, que programa a ausência ou a presença de doenças na fase adulta e ainda essa programação, boa ou ruim, feita nesses primeiros 1000 dias, pode ser transmitida à prole através da epigenética. Então, a gente tem que cuidar muito da nutrição do bebê, desde a hora que a mãe engravida até os 2 anos de vida e a vida inteira. Doutora, mas é impressionante porque a gente não se apercebe disso, a gente não dá tanta importância, a gente não pensa nisso. Eu sou aquilo que a minha mãe, Dona Cândida, me deu de alimentação durante esse período. Isso é muito importante, dizer isso. Mamãe, você que é gestante, você que tem agora o seu bebê, presta bem atenção, não é isso, doutora? Isso. E qual é a alimentação adequada, perfeita para uma criança? Então, Sérgio, só em termos do que você falou agora, a gente dizia que nós somos o que comemos, que nós somos... Aí depois a gente passou a dizer que nós somos o que nossas mães comeram. E agora a gente fala que nós somos o que nossos avós, avô e avó comeu. Então, a saúde do seu neto deve ser, do neto que você virá a ter, que eu virei a ter, deve ser programada com a saúde da gente. Olha a responsabilidade. Então, a responsabilidade é do pediatra agora, para a geração para o futuro do mundial, o futuro, os adultos que virão a ser. Então, a gente costuma dizer que a pediatra cuida da criança e do adulto que virá a ser. E da descendência desse adulto também. E a alimentação é tudo para isso, né? Não só a alimentação, como a atividade física também. Como você programa o seu corpo. A minha responsabilidade, doutora. A responsabilidade que eu tenho com isso. Exatamente. E o responsável é o cuidador. A gente tem que orientar o cuidador para fazer o melhor para a sua criança. A gestante para fazer o melhor pelo seu bebê. E qual é a melhor alimentação? A melhor alimentação é o leite materno. Leite materno, leite materno. Inquestionável. Inquestionável, não tem sombra de dúvidas que é a melhor alimentação, tanto nutricionalmente, como emocionalmente, como para a ecologia, como para a economia. Tudo. Para a mãe, para mãe, exatamente, para a saúde da mãe. O laço materno lindo. Para a criação do vínculo. Então, o aleitamento materno é a melhor alimentação, que deve ser dada de forma exclusiva até o 6º mês e complementado, pelo menos até os 2 anos, podendo ser continuado durante mais tempo, sem nenhum problema. Mas e os alimentos, além do leite materno? Já é possível, digamos assim, eu me lembro da minha filha, ela vai fazer 17 anos daqui a 2 meses, as papinhas, depois de 6 meses, mais ou menos, é isso? O que a Sociedade Brasileira de Pediatria recomenda e o que vem no novo guia do Ministério da Saúde é que o aleitamento materno seja mantido até o 6º mês e a partir do 6º mês sejam introduzidos alimentos in natura, os alimentos in natura e minimamente processados, que são as papinhas de frutas e a papinha que a gente chama hoje de papa principal de múltipla mistura. É uma refeição que vai substituir o leite materno contendo os principais grupos, os carboidratos, o bom carboidrato, não é o carboidrato minimamente processado. A proteína animal, a proteína vegetal, as hortaliças, o óleo de qualidade adequada, porque o ser humano precisa de gordura, é uma coisa que a gente precisa desconstruir, que não pode dar óleo, tem que dar. É preciso, agora tem que dar o bom óleo. O bom óleo. O bom óleo. Então, lá no manual do Ministério, manual da SBP, que também é um documento maravilhoso para guiar os profissionais em relação à dieta adequada, coloca que a gente precisa dar o óleo, a gente precisa dar as hortaliças, os cereais, a proteína, a leguminosa, desde o 6º mês de vida. E uma papinha completa, tem que conter tudo isso. E tem receitinha, tem receita fácil, receitinha, né? E um adendo, sem sal ou com o mínimo possível de sal. Já para não acostumar a criança exatamente, já para prevenir a obesidade futura.
O sal, ele vai aumentar a pressão, ele vai chamar o paladar da criança para aqueles alimentos mais industrializados, que tem uma quantidade de caloria maior. Então, a gente tem que formar o paladar da criança nesse período. A dieta nos 2 primeiros anos de vida não visa só nutrir, visa nutrir, formar hábito e prevenir doenças futuras. Doenças futuras como as doenças crônicas não transmissíveis, a obesidade, a pressão alta. Então, a obesidade desse seu colega que infartou, ela tinha que ser prevenida pelo pediatra dele, pelo obstetra, na gravidez e pelo pediatra. Tinha que voltar todo o passado. Exatamente. Porque agora ele vai tratar o mal que se instalou. A gente tem que prevenir. Exatamente. A gente vai falar sobre obesidade infantil para concluir, mas assim, seria você atentar bem para esses 2 verbos, né? Ao invés, com relação à alimentação infantil, ao invés de desembalar, vamos descascar. Descascar. Eu gostei dessa definição. Vamos descascar e não desembalar. Então, o que quer dizer não desembalar? Evitar alimentos ultraprocessados. A criança não deve receber alimentos ultraprocessados. Aqueles alimentos, quando a gente lê o rótulo, aí está acidulante, conservante, aromatizante, lista, né? Sal, açúcar. Então, isso aí não deve fazer parte da dieta da criança. E com relação à obesidade infantil, de cada 10 crianças que são atendidas pelo SUS, 3 com obesidade, para a gente fechar, como é que a gente resolve isso? A gente resolve ofertando alimentação saudável nos 2 primeiros anos de vida, tendo um acompanhamento adequado, um pré-natal adequado na gestação e com acompanhamento dessa criança. Toda criança tem que ter um pediatra. Então, a gente ficou meio triste que no manual do Ministério ele não fala, é um manual sobre nutrição, e em nenhum momento ele fala que a dieta da criança deve ser orientada pelo pediatra ou pelo nutricionista. Não. Então, a criança deve ser alimentada a partir do 6º mês de vida com outros alimentos além do leite materno, mas precisa ser orientada. Precisa ter um pediatra para orientar ou um nutricionista para orientar. Então, acompanhamento infantil durante a primeira infância e segunda infância vai prevenir essas doenças do futuro. E uma coisa importante, as mães não percebem que suas crianças estão obesas. A gente tem um trabalho que mostra que as mães não conseguem ver que as crianças são obesas. Que crianças obesas são vistas como crianças magrinhas pela mãe. Então, a gente tem que conscientizar que o excesso de peso pode não ser visual. A gente tem que estar medindo, pesando, fazendo IMC para diagnosticar o mais precocemente esse excesso de peso. Muito bom, doutora. E nós aqui já corrigimos esse documento. Pelo menos aqui, o documento do glorioso Ministério da Saúde está corrigido. A falha está corrigida ao vivo. Doutora Ana, muito obrigado pela sua presença. Nós que agradecemos. E saúde. E que começa ali bem da gestação. Aliás, não, da gestação não, da pessoa não, do avô e por aí vai. Obrigado, doutora. Eu que agradeço. Gostei demais. Como é bom. São 7h56.